Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Com grande satisfação, nesta edição do SOS Gente, converso com a gerente administrativa e assistente social da Associação Cristã de Assistência Plena, ACAP, Rosa Queiroz. Rosa, satisfação imensa tê-la com a gente aqui. Obrigado por atender o nosso jornalismo. Prazer é meu, estamos à disposição e uma alegria muito grande poder estar compartilhando com você o que a ACAP tem realizado nessa cidade. A satisfação é nossa para a gente poder conhecer um pouco mais sobre este projeto. A ACAP é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 18 de fevereiro de 1996, como grupo de trabalho voluntário semanal para atenção à população de rua e familiares carentes. E é sobre esse assunto, é sobre essa entidade que nós queremos conhecer um pouco mais. Lembrando que esta matéria, ela será publicada na edição do impresso do portal rmsnews.com.br, do nosso impresso, e também disponibilizada no nosso portal. Rosa, essa entidade de quase 3 décadas, quase 30 anos, quero que você fale um pouco sobre ela, como começou, qual era o sonho de vocês lá no nascedouro de todo esse projeto. A ACAP tem 27 anos, né? Ela iniciou apenas com uma vontade de um grupo que, ao detectar, ao verificar tantas pessoas em situação de rua, se organizaram como inicialmente distribuindo sopas na rua uma vez por semana, e o que levou o grupo rapidamente a questionar é que se essa sopa era tão milagrosa assim, que bastava a pessoa se alimentar uma vez por semana, que já seria suficiente para que ele sobrevivesse. E após esses questionamentos, verificamos aí a necessidade de ter algo mais contínuo, onde a pessoa realmente pudesse ter um serviço de uso contínuo. Obviamente que já existiam outras entidades na cidade, mas a proposta do grupo era oferecer o acolhimento a pessoas em situação de rua, mas que quisessem sair desse modus vivendi, da maneira como estava. E obviamente, que oferecendo aí não só a moradia, mas principalmente o tratamento para os que têm os vícios, dependentes químicos e outros vícios. E foi outra descoberta ao verificarmos que o vício da rua, do viver na rua, é muito mais forte do que o vício pela dependência química. Nesses quase 30 anos, nesses 27 anos, vocês têm um número aí de quantas pessoas que passaram por vocês nesse processo de tratamento? São mais de 50 mil pessoas. Né? Atendemos uma média aí, só no abrigo, só no processo 24 horas do abrigo. Hoje nós temos e oferecemos 35 a 40 vagas, né? E assim, a complicação é ter a vaga, né? Estamos sempre com ocupação 100%, né? Principalmente quando muda a temperatura, quando vem uma questão de frio, ou de muito calor, ou até mesmo de chuva, né? Então, há uma procura muito grande pela questão do abrigamento. Mas muita gente já passou por esse processo. Correto. Rosa, é uma questão polêmica, dependendo do ponto de vista com quem você conversa sobre essa questão dos moradores de rua. Eu estava vendo uma reportagem essa semana do governo falando do número de pessoas de rua, o secretário de Cidadania de Sorocaba também tendo uma visão sobre essa questão. Eu te pergunto, e daí fica aquele muitas vezes jogo de empurra-empurra. Esse daqui não é meu, esse daqui é de outra cidade. Pelo que eu percebo na sua fala, parece que não é dentro dessa ótica que vocês trabalham. Eu queria saber justamente o conceito com que vocês trabalham as pessoas em situação de rua na cidade de Sorocaba. Nós temos a leitura de quem
está em situação de rua, ele não tem um domicílio específico. Obviamente que isso não isenta o município, a cidade, da sua responsabilidade pelas suas mazelas sociais, tá? Porque o grande risco aí é quando as cidades vizinhas começam a transferir o problema para os outros municípios. Isso não isenta. Mas isso não é uma exigência da CAP de que a pessoa seja domiciliado em Sorocaba. Até porque entendemos que o morador de rua não tem um comprovante de residência. Não seria o caso assim específico. Agora, Sorocaba, ela é uma cidade grande e com poucos moradores de rua. O que nós temos muito, por ser uma cidade bem no eixo migratório e de uma questão econômica muito boa, nós temos aqui aqueles que são andantes, os que estão passando pela cidade. E tem um outro tipo de clientela, e nós vamos usar o termo clientela porque se caracteriza nesse perfil, que é aquela pessoa que vem trabalhar na cidade de Sorocaba, e aí eu estou me referindo aos pedintes, aqueles que vão vender a sua condição de miséria como forma de sobrevivência. Correto. Nós pedimos à população e às pessoas que não deem dinheiro. E aí parece até uma certa crueldade, né? Quando a gente diz assim, não deem dinheiro. Porque o dinheiro, eles vão lá para o crime organizado. Esse recurso que o cidadão deu a essa pessoa, ele vai lá para o crime organizado. Essa pessoa nunca reinveste para a sua melhoria e qualidade de vida. Ele vai utilizar para o consumo indevido de substâncias, né? E que fatalmente se volta contra qualquer um que esteja próximo. Exato. Então, Sorocaba, ela tem uma qualidade de vida, finalizando, uma qualidade de vida muito grande, muitas entidades trabalhando, oferecendo várias opções de serviço na área de população de rua, ou seja, tem para todos os gostos. Aquele que não quer largar o vício tem acolhimento, aquele que quer largar o vício tem o acolhimento, enfim. Eu acredito que Sorocaba, ela cuida muito bem da sua problemática nessa área. Eu tive a oportunidade de, questão de um ano atrás, sair pelas ruas da cidade numa ação da prefeitura, num projeto chamado Humaniza a Ação, né? E tive o contato com alguns moradores de rua, sem a equipe próxima, à distância, mas eu tive esse contato. Eu fui, comecei a conversar com alguns moradores. Para uma determinada pessoa, ele disse, de onde você veio? Não, eu sou lá do bairro Abiteto, mas não gosto de ficar com meus parentes, venho para a rua. Um outro disse o seguinte, eu estou há mais de 20 anos na rua por uma decepção amorosa. Então eu queria justamente entender com você qual é a característica de uma pessoa que entra nesse estágio de situação de rua. Nós ainda estamos descobrindo, nós ainda estamos estudando para saber. O que a gente percebe nesses 27 anos é que são pessoas com um linear muito baixo para lidar com situação, problema, frustrações. Eu acho que deu uma travadinha aí no sinal da Rosa, né, Rosa? Oi, Rosa. Eu acho que travou o seu sinal. Tá travado o seu sinal um pouquinho. Destravou, Rosa. Oi, destravou. Tá. De onde eu retomo? Eu perguntava sobre o perfil dessas pessoas em situação de rua. Você pode começar a partir daí, ok? Então, nesse tempo, nesses 27 anos, nós também temos essa mesma investigação. Qual é o motivo? Qual é a causa? Aliás, essa é uma das perguntas que nós temos na nossa triagem inicial. Qual foi o motivo da ida para a rua? E normalmente eles citam isso, é uma decepção, é uma frustração. E o que percebemos é que são pessoas com linear muito baixo,
para lidar com situações problema, frustrações, decepções, perda de emprego, enfim, dos mais variados motivos. E assim, a resiliência dessas pessoas termina não aflorando tanto e se entregando mais facilmente a uma questão aí, não só dos vícios, de consumo de substâncias indevidas, como também o vício de estar na rua, que aí não deve relatório a ninguém, não tem compromisso com nada, não tem horário para nada, não precisa isso ou aquilo. Ou seja, mas que são pessoas com uma história, às vezes, muito bem sucedidas. Nós nos surpreendemos, às vezes. Eu já encontrei médicos, ex-médicos na rua, já encontrei pastores, eu já encontrei padres. Como a gente não trabalha com a questão feminina no acolhimento, eu não tenho muito aí os dados da questão feminina. Empresários, né? Até atores. Ou seja, não é necessariamente uma questão social, e sim uma identificação pessoal, uma forma específica da pessoa lidar com os conflitos do cotidiano. Correto. Olha, Rosa, nessa nossa conversa chega uma notícia quente sobre esse assunto. E acho que é perfeito para você poder analisar. O governo de São Paulo quer mandar moradores de rua para trabalho no campo. A notícia está aqui na minha mão agora, chegou agora. O governo do estado de São Paulo pretende lançar um programa social em que pessoas em situação de rua sejam contratadas por produtores rurais. Entidades ouvidas pela Agência Brasil cobram diálogo para definir medidas para essa população e alertam para os riscos de exploração do trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou em nota que está estruturando um programa que tem como um dos eixos capacitação, emprego e renda, seja na zona rural ou nas cidades. É esse o caminho? Resolve o problema ou é um equívoco do governo? Eu não considero um equívoco. Eu só alerto para uma questão específica que primeiro se trata, depois se conduz a mercado de trabalho quando é possível. Um dos aspectos assim que nós detectamos e constatamos no dia a dia, uma das dificuldades muito grandes que essas pessoas têm de lidar com recursos financeiros, né? Assim que eles têm acesso ao dinheiro, normalmente eles voltam novamente ao consumo exagerado das drogas, das substâncias e terminam voltando para as ruas. Agora, um perfil muito específico dessa população é que a grande maioria deles são realmente da área rural. Se identificam muito com a terra, o contato com a terra, com o chão, ele é muito favorecedor na questão de vivência e até de tratamento. Nós utilizamos, por exemplo, na nossa unidade de abrigo, nós tivemos que criar algumas laboterapias, uma delas é a horta, porque eles tinham uma necessidade muito grande de lidar com a terra, o contato com a terra. Agora, eu chamo a atenção para esse projeto, eu acho um projeto muito bom, só precisa haver uma preparação prévia, sem ter que lançar exploração do trabalho, não. Se o projeto já vai com os devidos parâmetros, se já vai com as devidas regularizações, não há, no meu entender, e o consentimento, obviamente, a adesão pessoal da pessoa, né? Eu acredito que isso não vá por esse caminho. Muito pelo contrário, possa trazer um resultado. O grande problema é que se não tratar essas pessoas primeiro. Vocês têm um levantamento do número de pessoas em situação de rua na cidade de Sorocaba? E qual é o número de pessoas que vocês atendem na ACAP? O último levantamento que fizeram no município, acho que há 2, 3 anos, tinha em média 700 e poucas pessoas em situação de rua. Eu não acho que tenha aumentado. Inclusive, esse projeto de humanização que o prefeito Manga está fazendo, eu quero parabenizar, é isso mesmo, tem que tirar e oferecer possibilidades. E não fazer a manutenção da pessoa na rua. Né? Manter a pessoa na rua, levar o alimento, levar a coberta lá,
é um trabalho, é um atendimento muito cruel e nada de humanitário. Não tem nada de humano nisso. Você levar uma coberta, você levar uma comida e deixar a pessoa lá na rua. Isso não tem nada de humano. Agora, parabéns ao projeto de humanização que vai e oferece a possibilidade da saída da rua. Então, eu acredito que esse número tenha baixado, eu não tenho os números atuais. O que aumenta é aquele outro perfil, que é a pessoa que vem de outro município para fazer a exploração como pedinte, como até a questão aí de uso e tráfico mesmo e outras coisas, mas que não é um morador de rua de Sorocaba, é um outro perfil, é uma outra clientela. Correto. Eu perguntei para vocês, você pode me responder. O número de pessoas atendidas pela CAP, nós temos 35 vagas no nosso abrigo. Nós trabalhamos com um critério aí de não termos beliche, nós temos camas individualizadas, armários individualizados, para que as pessoas tenham, mesmo convivendo em comunidade, seja mantido a sua individualidade, o seu espaço. Então, nós, numa propriedade aí de 48 mil metros, que é um sítio e tal, nós temos 5 casas, né? E mantemos no máximo 3, 4 pessoas por quarto, para que tenham a sua individualidade. Agora, um perfil aí das pessoas que vão realmente aceitar ajuda, os mais jovens dificilmente aceitam ajuda. Para você ter uma ideia, dos 36 abrigados que nós temos no momento, 20 são idosos. 20. O mais velho está com 92 anos. Nunca imaginei que um morador de rua com 92 anos, né? Obviamente que muita sequela, gente acamado, aquela situação toda da própria situação rua, né? Mas, para você ter uma ideia, dos 36, a média de idade está dando 59,8. Ou seja, os que vão aceitar realmente a saída, e aí, talvez, por já estar mais maduro, não sei, ainda não investigamos, né? É a pessoa que já está com um pouco de mais idade. Correto. Eu até ia te fazer uma pergunta, não sei se a expressão correta é essa, você me corrija se for equivocado da minha parte. Qual o índice de recuperação dessas pessoas nesse período? Eu não sei te prever isso, porque não dá para você mensurar o que é uma recuperação nesse atendimento todo. Porque para nós o que vale é o período que a pessoa está em processo de tratamento. Se ele tomar a decisão de retorno à rua, obviamente que isso é terrível, né? Nós não trabalhamos para isso. Mas vamos trabalhar e entender que se já melhoramos a qualidade de vida daquela pessoa durante um período, lhe proporcionando bem-estar, saúde, alimentação adequada, abrigamento, atendimento, indicação aos serviços, nós entendemos que isso é uma recuperação. Correto. Tá? Agora, se ele vai continuar esse processo ou não, aí já é uma decisão pessoal. Obviamente que nos surpreendemos quando ouvimos histórias, quando eles chegam, nos apresentam suas famílias, quando nos ligam dizendo que estão trabalhando. Obviamente que isso é muito especial, né? Mas não sabemos mensurar. Correto. Rosa, qual é o tempo de tratamento que leva uma pessoa, por exemplo, dentro da CAP? É outro processo indefinido. Porque, assim, o morador de rua que ainda tem família, nós vamos trabalhar fortemente para reinserção ao convívio familiar. Obviamente que isso depende da história de cada um, da história de vida, e se é possível isso ocorrer, nós vamos trabalhar aí de 6 a 8 meses e encaminhá-lo para a família. Obviamente que durante esse período, as visitas, os atendimentos à família, para que esses vínculos sejam restabelecidos.
Mas 80% das pessoas que procuram abrigo conosco não tem mais vínculo familiar nenhum. Não conseguimos localizar a família, nenhum vínculo de parentesco, alguém que o possa receber. E se essa pessoa já está fora do mercado de trabalho, e se essa pessoa já estiver sequelada pela rua, e as sequelas quais são? Das mais variadas possíveis, doenças, dificuldades de mobilidades, transtornos mentais leves, moderados, enfim. Essa pessoa, ela fica basicamente o resto da vida da instituição. Nós temos gente com 19 anos de abrigamento, né? Porque não podemos devolver essa pessoa para a rua, principalmente se ele já está sequelado por ela. Uma pessoa, por exemplo, eu vou usar aqui o caso de um abrigado que está com 87 anos. Ele foi trazido por nós, pela polícia, que o encontrou na rua, ele é deficiente visual, ele tem sequelas, assim, complicadíssimas, e está com 87 anos. Os documentos foram uma verdadeira investigação policial para poder descobrir a identidade pessoal dele. E aí, aonde vamos mandar essa pessoa? Para onde vamos, né? Ou seja, nós tivemos que criar uma estrutura específica de moradia contínua para aqueles que não têm para onde voltar. Tá? Nós estamos conversando com a gerente administrativa e assistente social da ACAP, Associação Cristã de Assistência Plena, Rosa Queiroz. Rosa, creio que nós podemos passar, né, para o nosso público um pouco daquilo que é desenvolvido, da complexidade desse tema, né? Só que toda essa questão, ela envolve aí 3, 2, 1... Rosa, eu creio que nós podemos passar aí para o nosso público toda a complexidade, tudo sobre esse tema da pessoa em situação de rua. Eu quero que você fale aqui para a gente, nesses minutos finais, como é desenvolvidos os projetos, que projetos vocês desenvolvem na ACAP, como que isso é custeado. É um custo alto, quero crer eu. A ACAP, ela desenvolve... De início, o primeiro momento é o acolhimento, o abrigamento, oferecendo a essa pessoa a ruptura com a rua, a saída da rua, né? E esse processo, ele pode durar de 7 meses ao resto da vida dessa pessoa, caso seja necessário. Nós recebemos a subvenção municipal e estadual, o que cobre aí 70% das nossas despesas. Os outros 30% são custeados através de doações da população, a quem nós assim agradecemos muitíssimo, né? A empresas, a pessoas físicas, né? E que necessitam. É um custo elevado? Sim, porque tudo que o morador de rua precisa, nós não temos a quem pedir, é a entidade que fornece. Isso vai desde a roupa, a medicamentos, a transporte, a moradia, a alimentação, exatamente tudo. Nós não temos como ligar para um familiar e dizer, olha, ele está precisando de fralda, olha, ele está precisando de medicamento. Não, tudo é provido pela instituição. Então, você imagine uma pessoa acamada, que necessita de cuidadores 24 horas, com atendimento especializado, e nós temos uma equipe técnica muito bem estruturada, com assistentes sociais, fisioterapeuta, enfermeiro padrão, auxiliares de enfermagem, psicólogo, nutricionista, cuidadores, motoristas, cozinheiros, ou seja, toda a parte operacional, né? Então é um serviço de custo elevado. E como
como nós temos a rua como concorrente, que eu nunca imaginei que a rua seria muito atrativa para as pessoas, né? Então nós temos que oferecer um serviço de alta qualidade para que essas pessoas se sintam atraídas aí para esse lugar. Não tem nem dúvida. Eu te pergunto o seguinte, para a gente caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, né? Histórias de vida, de trabalho, não só das pessoas que estão nessa situação de rua, mas de vocês mesmo, que a gente conhece a história e sabe da dedicação, da entrega, né? De 30 anos aí, praticamente, que a CAP tem 27, mas vocês têm uma história muito que antecede esse período que quero crer que já ultrapassou os 30 anos. Eu te pergunto o seguinte, quem deseja ajudar, apoiar, qual é a parceria com a Prefeitura de Sorocaba, com o Estado? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas formas de ajuda e de apoio. O governo, seria muito mais caro para o governo operacionalizar esse serviço. Ele termina repassando para instituições que realmente estejam dentro de um processo legal, totalmente qualificado, e aí tem os conselhos para isso, o CMAS, o CMI e outros conselhos, dependendo da área de atuação. Obviamente que tem todo um critério para que as instituições qualificadas tenham esse subsídio, né? Então, a forma que nós pedimos que as pessoas ajudem, mais uma vez eu vou solicitar que jamais deem dinheiro ou alimentação. Alimentação até pode ali pagar e ver a pessoa comendo, mas dar o dinheiro, evitem isso. Passem para as instituições idôneas que prestam um trabalho fantástico, e são muitas em Sorocaba. Nós somos mais de 200 entidades em Sorocaba, por isso Sorocaba tem uma qualidade de vida muito grande. Não é só pela logística ou pela administração municipal, é porque tem muita gente trabalhando para que essa qualidade de vida realmente apareça. Então, a forma de que as pessoas ajudem, ou se não sabe como fazer, procurem a CECID, a Secretaria de Assistência Social, ou diretamente aqui a CAP, é só procurar no site aí da CAP, o telefone, os e-mails, e temos assim o maior prazer, né, de prestarmos aí relatórios e atendimentos a serviços realmente bem executados. Minha gratidão imensa à equipe, os técnicos que dedicadamente, e olha, trabalhar com pessoas com problema realmente requer abnegação. Requer uma pessoa com convicção profissional, mas também com muito chamado para poder atender pessoas com muito problema. Porque gente boa, todo mundo vai correr atrás. É lógico. Mas gente com problema, muita gente vai passar longe. Então, o meu reconhecimento à equipe de profissionais, toda a equipe que no dia a dia nos ajuda na execução desse trabalho. Rosa Queiroz, ela que é gerente administrativa e assistente social da ACAP, Associação Cristã de Assistência Plena aqui de Sorocaba. Parabéns pelo trabalho seu, da sua equipe. Colocamos o nosso espaço sempre à disposição. Lembro que o espaço SOS Gente do portal RMS News é um projeto de ação de responsabilidade social do projeto de divulgação das ações das entidades assistenciais de Sorocaba e região. Muito obrigado, espaço à sua disposição para suas conclusões, Rosa. Eu que agradeço, agradecendo aí mais uma vez a Deus pelo dom da vida, pela bênção e por tantas pessoas que têm chegado a esse lugar e Deus tem transformado a vida deles, fazendo dessas pessoas de novo cidadãos de bem, capazes de retomar a família, capazes, às vezes, não é possível, às vezes, ir até a família, mas de serem referência no próprio trabalho. Aqui nós temos 3 funcionários, contratamos já 3 deles, que mostram qualidade, que mostram potencial, e a instituição também reconhece, contratando, e assim, minha gratidão.
né, a você pelo reconhecimento aí pelo o trabalho desenvolvido, e estamos à disposição. E caso alguém encontre pessoas em situação de rua, diga para procurar a CAP. Não tem nem dúvida. Parabéns, a gente sabe, reconhece esse trabalho, a sociedade Sorocabana reconhece. Parabéns a você e toda a sua equipe mais uma vez. Rosa Queiroz, gerente administrativa e assistente social da Associação Cristã de Assistência Plena, ACAP, participando com a gente aqui no portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Lembrando que a ACAP é uma entidade fundada em 18 de fevereiro de 1996 como grupo de trabalho voluntário semanal para atender a população de rua e famílias carentes. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.